A guerra sempre foi uma das forças mais destrutivas da história humana. Cidades inteiras foram destruídas, impérios caíram e milhões de vidas foram mudadas para sempre. Mas entre batalhas, estratégias militares e grandes confrontos, existem histórias estranhas. Acontecimentos tão inexplicáveis que até hoje intrigam historiadores e pesquisadores. Alguns desses mistérios envolvem tecnologias secretas, desaparecimentos inexplicáveis e eventos que parecem saídos de um filme. E mesmo depois de décadas de investigação, muitas dessas histórias continuam sem respostas claras. Um dos maiores mistérios ligados à guerra envolve uma série de projetos secretos realizados durante a Segunda Guerra Mundial. Durante esse conflito, várias potências investiram enormes recursos no desenvolvimento de tecnologias militares avançadas. Entre elas estava a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler. Os cientistas alemães estavam trabalhando em projetos que pareciam extremamente futuristas para a época. Alguns desses projetos eram armas revolucionárias, enquanto outros ainda hoje são cercados por teorias e mistério. Um dos exemplos mais conhecidos é o chamado Die Glocke, que em alemão significa o sino. Segundo relatos que surgiram décadas após a guerra, esse dispositivo teria sido um experimento secreto realizado em uma instalação subterrânea na Polônia. Testemunhas afirmaram que o objeto tinha formato de sino metálico e era cercado por cabos e equipamentos complexos. Durante os testes, substâncias misteriosas eram usadas dentro do aparelho, produzindo efeitos estranhos como campos luminosos intensos e possíveis distorções eletromagnéticas. Algumas teorias afirmam que o dispositivo estava ligado a experimentos com energia extremamente avançada. Outras sugerem que poderia ser algum tipo de tecnologia experimental de propulsão. O problema é que muitos documentos relacionados ao projeto desapareceram no final da guerra. Quando tropas aliadas chegaram às instalações nazistas, várias áreas já haviam sido destruídas ou evacuadas. Até hoje ninguém sabe ao certo se Die Glocke realmente existiu, ou se foi apenas um rumor que cresceu com o passar dos anos. Outro mistério fascinante envolve um evento conhecido como o Experimento Filadélfia, supostamente realizado pela Marinha dos Estados Unidos em 1943. De acordo com relatos que surgiram anos depois, cientistas teriam tentado tornar um navio militar invisível aos radares inimigos. O navio envolvido seria o SS Eldridge. Segundo a história, o navio teria sido cercado por um poderoso campo eletromagnético durante um teste secreto no porto da cidade de Filadélfia. Testemunhas afirmaram que uma névoa esverdeada envolveu o navio. E então algo extremamente estranho aconteceu. Alguns relatos dizem que o navio simplesmente desapareceu por alguns minutos antes de reaparecer novamente. Outras versões da história afirmam que ele teria surgido momentaneamente em outro porto, a centenas de quilômetros de distância. Há até histórias ainda mais perturbadoras, afirmando que alguns membros da tripulação teriam sofrido efeitos estranhos após o experimento. No entanto, historiadores e a própria Marinha Americana afirmam que não existem provas concretas de que esse experimento realmente aconteceu. Mesmo assim, o caso continua sendo um dos mistérios militares mais famosos do século XX. Outro enigma ligado à guerra envolve um tesouro desaparecido que pode valer bilhões. Durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista estava perdendo território rapidamente. À medida que os exércitos aliados avançavam pela Europa, os nazistas começaram a esconder enormes quantidades de ouro, obras de arte e riquezas saqueadas. Um desses tesouros ficou conhecido como o lendário Trem de Ouro nazista. Segundo relatos históricos, um trem carregado com toneladas de ouro, joias e objetos valiosos teria saído da cidade de Rock em direção às montanhas da região da Silésia. Mas o trem nunca chegou ao seu destino. Algumas testemunhas afirmaram que ele foi escondido dentro de túneis secretos, escavados nas montanhas. Outros acreditam que o trem foi destruído ou saqueado antes mesmo de chegar ao esconderijo.
Nas últimas décadas, exploradores e caçadores de tesouros já realizaram diversas expedições tentando encontrar esse trem perdido. Equipamentos de radar subterrâneo foram usados para escanear a região, e várias escavações foram realizadas. Mas até hoje, nenhum trem foi encontrado. Talvez um dos mistérios mais inquietantes envolvendo guerra esteja relacionado ao desaparecimento de um batalhão inteiro durante a Primeira Guerra Mundial. Esse caso envolve o chamado Batalhão de Norfolk, do Exército Britânico, durante a campanha de Gallipoli, em 1915. Esse grupo de soldados avançou em direção a uma área controlada por forças inimigas. De acordo com relatos de testemunhas, uma estranha nuvem baixa cobria o campo de batalha naquele momento. Os soldados entraram nessa nuvem e simplesmente desapareceram. Testemunhas afirmaram que a nuvem permaneceu no local por algum tempo, e depois começou a subir lentamente até desaparecer no céu. O mais estranho é que, após o fim da guerra, nenhuma evidência do batalhão foi encontrada. Nenhum corpo, nenhum registro claro do que aconteceu com aqueles homens. Alguns historiadores acreditam que o batalhão possa ter sido capturado ou eliminado durante o combate. Outros sugerem que relatos posteriores podem ter exagerado a história, mas a verdade é que o destino exato daqueles soldados nunca foi completamente esclarecido. Histórias como essas mostram que a guerra não é feita apenas de batalhas registradas nos livros de história. Entre estratégias militares, decisões políticas e conflitos armados, existem episódios estranhos que permanecem envoltos em mistério. Arquivos secretos ainda permanecem guardados em cofres governamentais. Tecnologias experimentais podem nunca ter sido totalmente reveladas. E alguns eventos podem ter sido tão caóticos que seus detalhes se perderam para sempre. Talvez muitos desses mistérios um dia sejam explicados com novas descobertas históricas. Ou talvez alguns segredos da guerra continuem escondidos para sempre. Porque quando se trata de conflitos que envolveram milhões de pessoas, tecnologias secretas e decisões tomadas nas sombras, a história pode guardar muito mais perguntas do que respostas. Se você gosta de histórias misteriosas como essas, prepare-se, porque alguns dos segredos mais intrigantes da humanidade ainda podem estar enterrados em bunkers abandonados, arquivos esquecidos, ou nos campos de batalha silenciosos que o tempo tentou apagar.